Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando a revista referente ao quarto trimestre de 2021, cujo tema dessa revista é O Apóstolo Paulo, Lições de Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, para o dia 31 de outubro de 2021, nós teremos a lição de número 5, cujo tema é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lembrando que também no dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, amém? Temos como texto áureo para a nossa lição de hoje: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios e para os gregos, o versículo bíblico vem trazendo. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo de número 23. Eu disse gentios, a palavra de Deus registra gregos, por quê? Porque todo aquele que não é judeu, ele é gentil, E no caso aqui os gregos também são gentios. Nós somos gentios porque não somos judeus, amém? Verdade prática. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Aqui, irmãos, na verdade prática, primeiro nós temos que destacar o centro, Cristo como centro, ou seja, Cristo como o centro da Bíblia, Cristo como o centro da vida cristã. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cristocêntrica, mensagem cristocêntrica, e também sobre antropocentrismo no decorrer da nossa lição de hoje. E qual é a mensagem da cruz, que não pode cair no esquecimento? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Esta é e sempre será, até a volta de Jesus Cristo, a mensagem que nós temos que professar, a mensagem da cruz. Temos como leitura bíblica em classe 1 Coríntios capítulo de número 1, do verso número 18 ao 25, e também no capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 5. Temos como objetivo geral para a lição de hoje ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado, como já destaquei aos irmãos, é o centro da mensagem cristã. Para cada tópico e subtópico da nossa revista, nós teremos um objetivo específico. Caminhando aqui, irmãos, para a introdução da nossa aula de hoje. Lembrando que procuramos trazer aulas aqui sucintas, com várias referências bíblicas e muitas aplicações. E também que as 4 aulas anteriores estão postadas no meu canal, no YouTube, EBD Palavra de Vida para você, e também no meu Facebook. Então, como introdução, Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Uma referência bíblica, Atos capítulo 9, no verso de número 15, que nós já destacamos na lição passada. Temos como ponto central, então, após esta introdução para a lição de hoje, que Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Amém? Podemos ainda destacar aqui na parte introdutória que o Cristo crucificado foi a mensagem central da doutrina de Paulo. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Vamos encerrar essa lição dizendo que, do mesmo jeito que nós começamos agora, dizendo que a mensagem da cruz tem o poder de transformar o homem por inteiro, amém? Referência bíblica aqui, para essa mensagem da cruz também, nós aqui da Assembleia de Deus, Ministério Belém, louvamos, acompanhamos, e a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Um louvor aqui para essa ocasião, o louvor da harpa cristã, número 291, que fala sobre a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E aí continua dizendo, até morrer eu a vou proclamar.
E aí ainda continua dizendo ainda, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar, amém? Então, este hino fala muito forte, né, aos nossos corações e começa dizendo, né, rude cruz. Nós vamos ver aqui o porquê que ali o pessoal ali na época paulina ali, eles não aceitavam a palavra da cruz, eles diziam que não era atração, mas sim rejeição. O próprio louvor da harpa vem dizendo, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Olha que benção, né, irmãos? Então aqui, caminhando para o tópico de número 1, a centralidade da pregação de Paulo. Este tópico tem como objetivo específico destacar a centralidade da pregação de Paulo, amém? Subtópico 1, diz assim, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Suas cartas, né, as cartas paulinas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da autoridade, da doutrina, melhor dizendo, cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Os irmãos podem conferir a referência em Gálatas capítulo 1, no verso de número 12. Recebeu para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos, ou seja, sem se opor, sem contradizer a doutrina dos outros apóstolos. Subtópico de número 2. A palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 18, vem dizendo assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E a revista vem trazendo aí que havia uma mentalidade na época paulina, como citei aos irmãos, em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e aos filósofos. Lá em Deuteronômio, irmãos, capítulo de número 21, no verso de número 23, a Bíblia vai dizer que a lei dizia que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, né? E depois Paulo, lá em Gálatas, ele vem também trazendo alusão a esse texto. Aqui a gente entende que, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas sim o que? Rejeição, pois era um instrumento, como nós falamos aqui no louvor da harpa cristã, de suplício e de morte, né? A harpa vai dizer, rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, ou seja, como emblema de vergonha e dor. A Bíblia vai dizer que ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo a entregou por nós, e ele não foi maldito na cruz, ele se fez maldição para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Subtópico de número 3 vem dizendo, para os judeus e gregos. Vamos entender o que foi ali a mensagem da cruz para essas duas classes de pessoas. A cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Enquanto um esperava um rei, um libertador todo-poderoso, o outro esperava o quê? Algo mais light, algo mais filosófico, algo mais dentro do entendimento, do conhecimento, dentro de uma lógica. E nós sabemos que a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, como nós lemos, no verso de número 18, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, onde nós traremos aqui várias referências aos irmãos. A palavra da cruz preenche a necessidade da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Aqui, irmãos, eu quero destacar essa necessidade humana. O ser humano, ele foi feito por Deus. Deus é o nosso Criador, diferente do antropocentrismo, e nós vamos tratar aqui também um pouquinho mais para frente sobre essa filosofia humana, mas já dando uma introdução aqui. O ser humano foi feito para adorar a Deus,
E aí, quando o ser humano não preenche a sua alma em adoração a Deus, o que acontece? Torna-se uma necessidade de buscar algo que preencha, que faça isso. E aí, o ser humano vai atrás de outras coisas, de outras situações, para satisfazer o quê? A necessidade da sua alma. Sabemos que somos espírito, alma e corpo. No espírito, nós adoramos a Deus. A alma é a parte que representa a parte sentimental nossa, e o corpo é esse aqui que a terra há de sucumbir, e o espírito vai voltar a Deus. Então aqui, quando o ser humano que foi feito pelo Criador, por Deus, para adoração, ele não faz isso, a sua mente, o seu coração, a sua alma se torna vazia, buscando outras alternativas aí. Como síntese deste primeiro tópico, onde nós aprendemos sobre o ministério de pregação e o Cristo crucificado, também aprendemos sobre a palavra da cruz, que é a loucura da pregação. Por isso Paulo vai dizer, a Timóteo, pregue a palavra, todo o tempo, pregue a palavra. Também aprendemos aqui o que foi a mensagem da cruz para os judeus e para os gregos. Podemos destacar então que Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. E qual era a mensagem de Paulo? Que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre sabedoria humana nos tópicos seguintes. Tópico de número 2 tem como tema, irmãos, expressões-chave na doutrina, ou seja, no ensino de Paulo. Este tópico de número 2, ele também tem o seu subtópico, os seus subtópicos, e também tem o seu objetivo específico, que é elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos a elas então. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Primeiro, o Evangelho de Cristo. Nós vamos estudar cada uma. Depois, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Primeiro, então, subtópico, Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, lembrando que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinópticos, porque trazem o mesmo estilo ali de mensagem, para povos diferentes, portanto, povos diferentes, porém a mesma mensagem. Já João, ele traz uma mensagem um pouco diferente do que os outros 3 eles trazem ali. Ainda podemos dizer que a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo. Por exemplo, em 1 Romanos capítulo 1, no verso de número 16. E das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas, nas 13 cartas que o apóstolo Paulo deixou para o nosso estudo. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. O que significa a palavra evangelho? Boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da doutrina a toda criatura. Marcos capítulo 16, no verso de número 15. E Paulo fez isso. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 16 ao 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Amém? Subtópico de número 2. Cristo crucificado. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 1, Paulo vai dizer assim: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O porquê nós estamos trazendo este versículo aqui? Porque a palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Olha só, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Este contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os irmãos podem encontrar referência em 1 Coríntios,
capítulo 2, no verso 6. E aqui eu quero fazer uma parte sobre sabedoria. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu disse aos irmãos que eu ia trazer, né? Provérbios, irmãos, Provérbios capítulo de número 9, no verso de número 10. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer para embasar aquilo que eu vou trazer aqui aos irmãos. Vamos lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então podemos entender aqui que aquele que não tem o temor de Deus nem começou a ser sábio. Vou explicar. Se falamos que somos sábios, mas não tememos a Deus, estamos fora da palavra. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é o início, ou seja, o princípio, o começo da sabedoria. E você quer ver o que é o temor do Senhor? No mesmo livro de Provérbios, no capítulo de número 8, no verso de número 13, olha o que a Bíblia vai dizer. O temor do Senhor é odiar o mal. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então aquele que não teme ao Senhor não pode dizer que começou a ser sábio. E a palavra do Senhor vem dizendo também o que é o temor ao Senhor? É odiar o mal. Então aquele que adora o mal, aquele que faz o mal, aquele que vive o mal, aquele que não vive Jesus Cristo na sua vida, ele não tem o temor de Deus. Lembrando aos irmãos que o Senhor, Jesus Cristo, ele só é Senhor daquele que o aceitou como Salvador. Como que ele pode ser Senhor daquele que não aceitou ele como Salvador? Então, nesse contexto aqui, para que fique entendido aos irmãos, nunca nós podemos deixar de pregar a Cristo crucificado. O tema da exposição dos pecados deve ser, da expiação, melhor dizendo, dos pecados deve ser mais pregado e ensinado. Por quê, irmãos? Porque nós falamos já sobre sabedoria. Aquele que não teme a Deus, ele não é sábio, ou seja, ele vive no erro. Lá no subtópico de número 3 agora, nós vamos destacar Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Amém? Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 14. Aqui, irmãos, lá na carta do apóstolo Pedro, vamos dar uma olhadinha? Primeira de Pedro, capítulo de número 1, do versículo de número 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, em 1 de Pedro, capítulo de número 1, no verso de número 21, nós encontramos embasamento bíblico, para afirmar que Deus ressuscitou o seu Filho. Por que estou trazendo isso? Porque, irmãos, a revista, ela trouxe aqui que, como nós acabamos de ler aqui, no subtópico de número 3, não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Embasamento bíblico, a própria Bíblia, através do apóstolo Pedro. Podemos continuar dizendo aqui, por isso o apóstolo, e quando fala, irmãos, que Paulo é apóstolo, porque a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 1, Paulo mesmo vai dizer, eu apóstolo de Cristo, e algumas pessoas ainda não o aceitam como apóstolo, por quê? Porque não andou com Jesus Cristo, mas ele mesmo declara, usam texto de Paulo, usam referências de Paulo, mas não acreditam, não creem que Paulo era apóstolo, e sim que ele tipificava, simbolizava. Não, irmãos, Paulo mesmo vai declarar, e a verdade prática nossa vem trazendo o quê? Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Qual é a sabedoria para a salvação? Temer a Deus, odiar o mal e crer na sua palavra. Amém? Então, subtópico 3, para encerrarmos aqui. O apóstolo Paulo descreve de maneira sublime que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Leia todo o capítulo, se não me falha a memória, 58 versículos, para entender melhor esse contexto aqui. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Então, podemos entender que a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, como ressurreto. Síntese deste tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre o primeiro subtópico, falou ali das expressões chaves para o ensino de Paulo, que eram o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Como síntese, podemos dizer que essas expressões são chaves para a doutrina, ou seja, para o ensino do apóstolo Paulo. Caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema os efeitos da mensagem da cruz. Este tópico de número 3, ele tem como objetivo específico pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Vamos lá então pontuar esses efeitos da mensagem da cruz. Primeiro subtópico, uma vida no poder de Deus. A leitura bíblica em classe de 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 18, nós já lemos, vou fazer de novo a leitura, só da parte B, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, somos salvos em Cristo pela sua morte e cremos na mensagem da cruz. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. Irmãos, e é assim, não é porque você está fazendo para Deus, essa palavra é forte, não é porque você está fazendo para Deus que surgiu um imprevisto, que algo deu errado, que Deus não está neste projeto. Deus me deu esta palavra e eu estou vivendo isto nesse momento. Você pode estar com a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa, com a intenção certa, e o imprevisto pode surgir. Sabe por que surge? Para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Quer um exemplo? Foram cortar madeira, os alunos de Eliseu, lá na escola dos profetas, 2 Reis, capítulo 6. Foram cortar madeira. Quando estavam cortando madeira junto com Eliseu, o machado desencabou, caiu na água. O aluno estava com o professor fazendo a coisa certa, com quem estava certo, na hora certa, e o imprevisto surgiu. E aí? Deus não estava no projeto? Eu creio que sim, mas nem sempre quando surge imprevisto, Deus não está no projeto. Deus estava no projeto, como Ele está, eu creio nesse projeto. Então o inimigo luta, tenta, mas Deus é maior, em nome de Jesus. Deus é maior e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós nunca devemos deixar de pregar o Evangelho e a mensagem da cruz. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para levar a sua palavra de salvação ao pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios. Marcos capítulo 16, no verso 15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida daquele que crê no Evangelho. Romanos capítulo 10, no verso 17. Filosofia humana, irmãos. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Hoje nós estamos vivendo muito antropocentrismo. O homem como centro de tudo. E eu quero acreditar que nós pregamos aquilo que cantamos. Vou explicar. A geração passada, os irmãos mais antigos, eles cantavam os hinos da harpa, eles cantavam este hino 291, Mensagem da Cruz. Tem um outro hino que fala que todos os hinos, mais belos hinos e poesias, foram escritos em momentos de tribulação. Só que hoje, irmãos,
parece que a nossa geração é assim. Não é a mensagem da cruz que é importante. Agora é quem está levando ela. Ah, vai a irmã fulana de tal, cantora em tal lugar. Nossa, vamos fazer uma caravana para ir para lá. Junta 5, 6. Ah, pregador fulano de tal vai estar na igreja tal. Meu Deus, aquele homem prega demais. Vamos lá. Vamos lá ver a mensagem dele. Não, vamos lá ver ele. Não é mais o interessante a mensagem dele. Estão entendendo o contexto? Estamos endeusando o homem e não estamos adorando o Criador. Isso é essa filosofia humana. A gente tem que tomar cuidado com esse legalismo, com essa... não é mais a mensagem. Cristo cura, salva, Cristo batiza com o Espírito Santo, breve voltará. Não, Senhor, demora mais um pouquinho aí para voltar, que eu ainda quero viver isso, viver aquilo outro. Hoje parece que o centro está no umbigo de cada um. Então, subtópico de número 2 vem trazendo o oposto desse antropocentrismo. Por quê? Porque vem falando de uma vida de humildade. Quem é sábio, já expliquei o que é quem é sábio. Quem é sábio em Deus? Aquele que teme a Deus. E aquele que teme a Deus odeia o mal. A Bíblia vai dizer isso, já trouxe para os irmãos. Ó. Quem é sábio, irmãos, ele contrasta, ou seja, ele é contrário à sabedoria, né, que é pregada na cruz com a deste mundo. Não bate. Quem é sábio em Deus não valoriza mais a sabedoria humana. Aí eu te pergunto, aqueles gregos, eles eram inteligentes, mas será que eles eram sábios? Será que eles temiam a Deus? Porque a Bíblia diz que o princípio, o início da sabedoria é o temor a Deus. Já expliquei aos irmãos aqui. Então, quando nós tememos ao Senhor e começamos a ser sábios, olha só o que acontece em nossa vida. Reconhecemos a nossa miséria. Isaías capítulo 6, no verso de número 5. Os irmãos vão encontrar ali Isaías dizendo: ai de mim, Senhor, que sou pecador, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então nós reconhecemos a nossa miséria. Também, irmãos, descobrimos o que? Descobrimos verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida. Ou seja, Deus, né, sua palavra revela, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos, Paulo vem dizendo também, que nossa capacidade vem de Deus. Tudo que fazemos é para a glorificação do nome do Senhor, porque sem Ele nada poderíamos fazer. E ainda, irmãos, Jesus Cristo vem dizendo assim, verdadeiramente aprendemos quem é Ele. Mas em que contexto? Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui, irmãos, eu acho interessante. Alguns chegam até mim, né, alguns alunos, tal, ainda no início, entendo, são novos. Professor, eu sou humilde. E pessoas já mais velhas, às vezes do nosso convívio, dizendo, nossa, irmão, eu sou humilde. E aí Deus fala ao meu coração, quando nós mesmos pegamos essa humildade e ela sai da nossa boca, será que nós estamos sendo humildes? Será que apenas Jesus Cristo não pôde dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde? Nosso mestre. É uma indagação que me faço, irmãos. Agora, em minha opinião, se eu falar que eu sou humilde, só de dizer isso, eu já não estou sendo humilde. As pessoas têm que lerem isso na nossa vida. As pessoas têm que ver isso na nossa vida. Na minha opinião. Subtópico de número 3. Uma vida de dependência no Espírito. Vamos entender. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. Embasamento, marquei 2 referências aos irmãos aqui. Então, irmãos, aqui as 2 referências citadas aos irmãos, a primeira se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, no verso de número 4, e gostaria de estar lendo com os irmãos Salmo de número 118, do verso 8 e ao verso 9.
Salmo 118, verso 8 e verso 9, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O salmista vem nos dizendo, embasando ao que a revista nos trouxe aqui, a respeito do que? Da total dependência nossa em Jesus Cristo. Amém? Como síntese deste tópico de número 3, então, onde nós aprendemos uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade e também uma vida de dependência no Espírito Santo. Olha só, os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus. Nós já explicamos esse contexto aqui aos irmãos. Também uma vida de humildade e também uma vida de total dependência do Espírito Santo. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos guia, é Ele que fala aos nossos corações, é Ele que leva o nosso gemido, né? Aquilo que é inexplicável à nossa lógica, é Ele que leva diante do Pai. Então, caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. A mensagem da cruz é uma mensagem, a mensagem da igreja é a mensagem de Cristo. E qual é a mensagem de Cristo? A mensagem da cruz. Cristo salva, Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, como nós já falamos no decorrer da lição, mas poder para nós. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18. Ela salva, cura, liberta o pecador e ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder, né? De poder de Deus, poder, né, para a nossa vida, poder para levarmos a palavra, autoridade também. Revela uma vida de humildade e de total dependência de Jesus Cristo. Para fechar a nossa aula, a mensagem gloriosa da cruz transforma o homem por inteiro. Aquele que te viu vai dizer assim: não era o fulaninho? Era. Jesus transformou. Não era aquela menina que fazia? Era. Jesus transformou. Não era aquela mulher que vivia? Era. Jesus transformou. Não era aquele homem que? Era. Jesus Cristo transformou. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e que as bênçãos do Senhor continuem te enriquecendo. Querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 6. Paulo, no poder do Espírito. Amém?